O tema Corsã voltou novamente à sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha nesta segunda-feira à noite. O assunto foi tratado por vereadores tanto no grande expediente quanto no pequeno expediente do Legislativo Municipal. O vereador do PDT, Thiago Brunet, na sua manifestação, defendeu a criação de uma CPI na Câmara de Vereadores de Farroupilha para investigar as obras e tratamento do esgoto no município. De acordo com ele, não é mais possível ter diálogo com a Corsã. O vereador do PDT assim se manifestou a respeito da situação que envolve a Corsã e o município de Farroupilha. Uma preocupação com relação ao assunto Corsã, e há não muitos dias atrás eu recebo alguns amigos vindo de Porto Alegre, e na frente da Grandene ali, acho que vocês vão lembrar, fizeram um mega buraco ali, e aí os meus amigos chegaram em casa, estava um trânsito complicado, né? Porque a gente não conseguiu entrar na cidade. Acho que estavam mexendo no esgoto, né? Porque tinha um buraco grande ali, estavam mexendo no esgoto da rodovia. Eu digo, não estavam mexendo no esgoto. Estavam sim, Thiago, tinha um cheiro ruim lá, estavam mexendo no esgoto. Eu digo, não estavam mexendo no esgoto. Como é que tu tem tanta certeza que não estava mexendo no esgoto? Porque não tem rede de esgoto, Farroupilha. Por isso que eu tenho certeza. Causou um impacto, nós chegamos a fazer apostas, porque eles não acreditavam que não tinha esgoto, rede de esgoto no município de Farroupilha. Eu digo, não tem todo o esgoto proveniente dos prédios, dos domicílios, ele vai para uma fossa e essa fossa devolve para a natureza. Se não vai para a fossa, fica a céu aberto. Se não tem rede de esgoto, ele ou vai para a fossa e vai para o lençol freático e polui todo o nosso microsistema, ou ele vai a céu aberto e deixa aquela visão do inferno e fazendo com que o ser humano, né, fique vivendo de uma forma inóspita, sem condições nenhuma, né? Então, gente, o que eu proponho aqui, né? Porque a gente faz isso e faz aquilo, e vem aqui, fala da Corsã, e fala em saneamento básico. Tadeu é prova disso. Eu acho que desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, eu venho falando sobre a questão da água, a qualidade. Fui um dos precursores aqui dessa leva, né? Porque eu sei que já teve outras levas que falaram muito também, mas dessa nosso time aqui que nós montamos desde do ano passado, da gestão passada, fui um dos primeiros a ocupar. Depois o Thiago William falou muito bem, depois todo mundo, Tadeu também cobrava muito, todos nós cobramos. Eu acho que nós não temos mais diálogo, gente. E olha que eu sou uma pessoa do diálogo, né? Por isso que nós estamos aqui. Nós temos que ser diplomáticos e conversar e entender e ir até o limite. Mas aquela obra que está ali, de milhões, 10 milhões, 15 milhões, lá no Santa Catarina, e que está cheio de mato, aquela obra é dinheiro nosso, gente. Aquilo lá é dinheiro público. Aquela obra hoje... Quanto dinheiro foi investido lá? Quem botou dinheiro lá? Para onde foi? Que empresa pegou? O que vale aquela obra lá? Se for fazer hoje a obra, tem que fazer tudo de novo? Porque eu acho que já está obsoleto, já desde 2013, 14, talvez aquela obra já nem serve mais. O dinheiro que foi investido, será que ainda serve? Eu acho, tá? E isso eu gostaria de conversar até e fazer uma reflexão para os vereadores. Nós tínhamos que fazer uma CPI aqui, tá? Uma CPI com relação ao dinheiro público jogado fora da obra de tratamento de esgoto, que nós estamos quase 10 anos, fazendo um aniversário de 10 anos, e nós não temos um metro de esgoto tratado aqui. Então, eu gostaria da reflexão dos senhores vereadores, para não preciso eu entrar, acho que todos os vereadores teriam que entrar, né? E só que eu acho que nós temos que fazer uma reflexão essa noite, não é uma medida que nós temos que tomar agora, de cabeça quente, mas eu gostaria de pedir uma reflexão séria dos senhores vereadores, e principalmente aquela obra, porque quando tem uma CPI tem que ter um motivo, né? O que nós vamos aqui acusar? E para mim fica muito fácil acusar aquela obra que custou milhões e que não serve para nada. O vereador do Republicanos, Thiago William, logo saiu em apoio à proposta do seu colega para criar uma CPI da Corsã na Câmara de Vereadores de Farroupilha. O doutor Thiago traz aqui soluções que nos colocam para fazer alguma coisa. Nós precisamos criar alguma prerrogativa, e sobre essa situação muito bem levantada do Thiago sobre criar uma CPI para falar Corsã, tem vários motivos. Não é só a questão da obra pública, que é dinheiro público, porque uma concessão pública é o uso de um bem público.
e que não está sendo entregue para a população. Cabe vários questionamentos. O primeiro é a saúde do farroupilhense. Isso aqui também está, porque com o esgoto a céu aberto, como a gente está acontecendo, há pesquisas mais diversas, doutor Tiago, que todo o valor investido poderia ser economizado em doenças ocasionadas pela falta de saneamento. Isso é um motivo maior ainda. Poderíamos discutir aqui, então, que o farroupilhense paga um valor da conta de água por uma concessão que nós autorizamos o município a conceder. Nós, município, nós autorizamos, aprovamos nessa Casa Legislativa. E se ela não está sendo cumprida, é responsabilidade dos vereadores? É também. Porque saía onde a aprovação para poder ter concessão pública, doutor Tiago? Não poderia ter concessão pública, vereador Tadeu, se nós, vereadores, não tivéssemos aprovado. Há 12 anos atrás, quem estava aqui em nossos lugares. Então, alguém aprovou e nós continuamos na prerrogativa nossa como vereador e temos a prerrogativa de cobrar que o contrato possa ser cumprido. O contrato precisa ser cumprido. Então, é isso que nós estamos falando. Por que não discutir uma questão de CPI? A imprensa que está aqui nos acompanhando, por que não? Eu acho que é possível, sim. E há instrumentos, inclusive constitucionais, que nos permitem essa discussão. E que nós, sendo dessa forma, precisaríamos de no mínimo 5 vereadores, se eu não me engano, né, para dar entrada, pelo menos dar entrada nessa casa. E tenho certeza que, pelo que eu vejo nas manifestações de meus colegas, temos muito mais do que 5. Né? Sobre a questão da Ecofar, vereador Maioli, eu concordo plenamente contigo. Nós precisamos enfrentar esse problema de frente e mudanças necessárias, urgentes, né? Porque como está, não dá para continuar, né? Eu tive na comunidade da linha Boêmios agora, eu acho que o vereador estava lá, o vereador Marcelo estava lá junto comigo, os secretários, o prefeito estava lá, foi acompanhado da deputada Fran lá nessa... Levamos toda a nossa família lá para um evento maravilhoso na comunidade. E o pessoal veio me comentar lá sobre a situação, como está horrível o lixo no interior. Né? O Maurício mora no interior, sabe o que eu estou falando do país, conhece bem a realidade do interior. Gente, tem situações que o nosso lixo parece... e fica tanto tempo lá no interior que parece... que está abandonado aquele lugar, que todo mundo foi embora e deixou o lixo ali. Né? E o direito do agricultor é o mesmo o direito de quem mora na cidade. Esse negócio que eu nunca consegui entender, porque não é urbano, não tem direito ao recolhimento de lixo como tem na cidade. Por que existe essa diferença na nossa comunidade? Por quê? O mesmo lixo gerado no interior pode ser equivalente ao lixo gerado na cidade. E a gente sabe que tem muita propriedade no interior. Né? E hoje, como é coletado, isso tem deixado não só um problema social, ambiental, né? E vamos lá, de bem-estar também do morador onde que está morando. Né? A gente sabe que o interior faz como poucos a questão da compostagem. Mas não é só isso necessário. Né? Hoje... a gente vive numa geração que a gente gera muito lixo. Tenta pensar quando chega na tua casa. Tu veio de um dia de trabalho e chegou na tua casa. Quanto lixo... Eu me apavoro, às vezes, quanto lixo a gente gera. E olha, tu tenta pegar menos sacola, tu tenta pegar... Mas tudo gera lixo, gente. E aí nós falamos de novo sobre a questão da educação ambiental, que a gente precisa retomar isso. Então, a gente não pode deixar que continue. Né? Então, eu me somo... também nas tuas palavras, e a questão do britador urgente, né, Maurício? Não é possível que a pedra é tão difícil de quebrar assim, né? E quem sofre com isso de novo? Quem precisa do serviço? E o cidadão, para finalizar a minha fala aqui, o cidadão só precisa do quê, gente? O mínimo do mínimo. E a gente está falando de água, de esgoto, de estrada, de brita. Não estão falando nada mais que é o mínimo que precisa. É o mínimo. As cobranças à Corsan ocorreram tanto por parte dos vereadores da oposição e também por alguns vereadores da situação durante a sessão legislativa desta segunda-feira à noite. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.